Série Vigários de União com Danilo Reis. Meio-dia, 50 minutos. Agora sim, Danilo Reis, é com você. Boa tarde mais uma vez aos ouvintes, aos que nos acompanham aqui. Como já foi falado, hoje daremos início a uma nova série, Vigários da União, né? Da União por quê? Porque naquela época utilizava-se o da e não o de. Né? Perfeitamente. Então, e hoje nós vamos falar do nosso primeiro pároco, nosso primeiro administrador paroquial, que foi o padre Simpliciano Barbosa Ferreira, que todos o conhecem por dar o nome a uma rua importante da cidade. Porém, não se conhece mais nada além disso. A rua que dá acesso ao cemitério e que vai também até o São Pedro, né? Exato. Antigo Buritizinho, né? Antigo subúrbio. Contudo, Francisco, antes da gente falar sobre o Simpliciano, que foi o primeiro pároco, ou seja, o primeiro administrador da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, é oportuno a gente falar de alguns que passaram pelo então povoado Estanhado em serviço de desobriga. A gente precisa entender que a paróquia de União ela foi criada somente em 1853, né? Mas já existiu povoado aqui. Para você ter uma ideia, nos anos 1830, a União já tinha mais de 4.000 habitantes. Então a criação da paróquia precedeu a elevação do município à categoria de cidade, né? Pois é, então o povoado já era bem populoso e precisava de uma assistência religiosa, né? E a gente dependeu, melhor dizendo, até essa data, a freguesia do Surubim, ou seja, a freguesia de Campo Maior. Nesse período, o Piauí não tinha diocese, né? Nós dependíamos da diocese do Bispado do Maranhão, criada aí no século XVII, né? Foi criado o Bispado do Maranhão. Antes a gente pertencia a Pernambuco, né? A diocese de Pernambuco. A partir de 1677 passamos a integrar o Bispado do Maranhão. E a partir do século XVIII viramos capela subordinada a Campo Maior. Então, quem mandava os padres para o povoado era justamente a paróquia de Campo Maior. Que vinham em desobrigas, passavam um determinado período aqui, né, dando assistência religiosa aos habitantes, mas voltavam para os seus núcleos. Não ficava fixo aqui. E, né? O primeiro, de fato, a ter essa missão foi o Simpliciano. A gente registra alguns desses que passaram por União, né? Até com grande relevância histórica, como o padre Jerônimo José Ferreira, que a gente acredita que ele habitou por União entre 1817 até 1822. Por quê? Porque nesse período, né, nós encontramos algumas pistas dele habitando por aqui. Melhor dizendo, até 1823, período da Batalha de Genipapo. Porque após o grito do Ipiranga, 7 de setembro de 1822, quando as províncias, as capitanias, as províncias, começaram a arrebentar adesões, o padre Jerônimo foi um dos que se manifestaram a favor da independência do Brasil. E ele habitava por aqui, né? Então ele começou a espalhar pasquins, ou seja, documentos sediciosos, criticando a coroa portuguesa. Ele morava aqui, né, no Estanhado. Muito bem. Então a União participou aí do grito da independência, né? Exatamente. Nesse sentido, né, do padre Jerônimo ter sido um dos entusiastas e que viveu aqui no Estanhado durante um certo período. Nós tivemos também, Francisco, que você conhece essa história porque a gente já andou por esses interiores, a gente encontrou aquelas cruzes na Várzea dos Bois, chamado Cruz do Padre, e isso, de acordo com a oralidade, teriam sido padres que foram mortos durante a Guerra dos Balaios, 1839, 40, por aí. Né? E a gente sabe que nos acampamentos balaios aqui do Estanhado havia padres dando assistência religiosa, inclusive fazendo casamentos. Né? No meio do conflito, mas tinha lá casamento. Então a gente conhece a história desse padre, desses supostos padres que foram mortos, mas nós tivemos um capelão, porque aqui havia um acampamento de resistência, ou de repressão aos balaios, e nós tivemos um capelão nomeado, que foi o padre José Joaquim Ferreira,
que passou pouco tempo por aqui. Nós temos também, além disso, isso mais voltado para a misticidade, que é o padre que teria sido morto ali na Lagoa Velha, né? E segundo a crendice, esse padre está enterrado lá sobre uma pedra, né? No leito do riacho, da lagoa. Contudo, Francisco, em 1853, devido à importância estratégica, econômica e demográfica do povoado, foi criado uma paróquia aqui no Estanhado, se desmembrando da paróquia de Campo Maior. 1853, através da Lei Provincial número 348, do dia 27 de agosto do referido ano. Então, nós podemos dizer que foi o nosso primeiro grito de independência que nós damos em relação a Campo Maior, porque somente 21 dias depois é que a gente se emancipou politicamente. Foi criada a freguesia, naquela época era a freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, isso devido à devoção que já havia se criado no Estanhado, nos períodos de fazenda e povoação, e para isso necessitava agora de um pároco, de um administrador paroquial, que residisse na cidade, né, na época chamada Vila. E esse foi o padre Simpliciano Barbosa Ferreira. Um personagem importantíssimo, que infelizmente a gente ainda não conhece devidamente, né? Eu colocaria entre os 3 mais relevantes para a história da paróquia de União, juntamente com o padre Luiz e o padre José, né? E o padre Simpliciano, ele foi muito importante para o engrandecimento da paróquia nos seus primeiros anos de vida. Mas quem era o Simpliciano? Ele era oriundo, Francisco, de uma família muito tradicional aqui do norte do Piauí, que era os Castelo Branco. Né? Século XIX, aí, tanto econômico como social e politicamente, a família Castelo Branco ela era a grande força aqui do norte do Piauí. Ele tinha no sobrenome Barbosa Ferreira, mas de fato ele era Castelo Branco. O seu pai se chamava João Barbosa Ferreira, era um português que havia se radicado na fazenda Peixe, hoje o município de Nossa Senhora dos Remédios, local onde o Simpliciano nasceu. Antigamente era a fazenda Peixe, hoje é Nossa Senhora dos Remédios, né, o município. A mãe dele chamava Arcângela Puxia Castelo Branco e era aqui do Livramento. Né? Então seus pais chegaram, inclusive, o pai dele, no primeiro casamento, chegou a residir aqui no Livramento, na Fazenda Contente. Depois deu origem ao povoado e hoje a cidade de Zé de Freitas. O Simpliciano ele era um de 9 irmãos. A gente sabe que naquela época as famílias eram numerosas, né? Questão de sobrevivência, né? Isso. Parece contraditório, mas era a realidade, né? Era uma família de posse, uma família de latifundiários. Para você ter uma ideia, a família dele, com os Castelo Branco, tinham terras de Barras até aqui na região de Novo Nilo. Tudo era deles. Não tinha quase nada, né? O pai dele fora juiz de fora de Campo Maior, então era um cara muito importante, né, na região. Tinha pano para as mangas. Pano para as mangas. E terra para pisar. Né? Exatamente. De alguma forma, Francisco, eu não sei, a gente ainda não conseguiu descobrir, é que eles acabaram se estabacando para cá, para a União. O Simpliciano, ele, talvez incentivado, né, ou então mesmo por imposição, ele foi para o seminário. Naquela época, na estrutura patriarcal, né, no patriarcalismo, geralmente você tinha um filho, o primogênio, ficava para ajudar o pai nos negócios da fazenda. Um segundo iria estudar direito, né, e um terceiro iria para o seminário. Por quê? Porque naquela época a igreja, até o final do século XIX, né, era um braço forte do Estado e tinha um poder político muito grande. Então você ter entes da família no clero era importante, estratégico também para você, sobretudo para a sobrevivência política da família. Então ele foi. Naquela época a gente não tinha seminário aqui, ele foi para o seminário de Santo Antônio em São Luís, onde se ordenou provavelmente entre 1849 a 1853. E aí ele foi nomeado como temporário para a recém-criada paróquia. Ou seja, no ano que ele foi ordenado, ele já foi destacado. Né? Eu ainda não consegui descobrir exatamente o ano da ordenação dele, mas com certeza foi entre 1849
a 1853. Isso eu ainda vou descobrir, que eu preciso até dessa informação. De fato é que ele foi nomeado como ecônomo, ou seja, um padre temporário. E a gente vai entender o porquê dessa condição. É interessante, Francisco, que a gente ainda não descobriu de fato a data exata da posse dele. Por quê? Porque há registros que ele teria, nesse ínterim, feito uma viagem, uma excursão à Europa para assistir à aclamação do dogma da Imaculada Conceição, em Roma. Isso aconteceu em 8 de dezembro de 1854 e, segundo antepassados do próprio padre, nos revelou que ele teria, inclusive, trazido alguns presentes da Europa para alguns irmãos, inclusive a sua irmã mais velha, Dona Torquata, da Cunha Castelo Branco, muito católica. Inclusive, eu acredito que ela tenha incentivado ele a entrar aí para o seminário, né? E também era muito rica, poderia ter até curteado a viagem, né? Então, o fato é que ele permaneceu durante 33 anos na paróquia de União, ou seja, foi o padre mais longevo. E nesse estágio se envolveu tanto na política quanto nas lides religiosas, ou seja, ele viveu entre a cruz e a espada. Literalmente. Até porque, como a gente falou, a igreja era um braço do Estado. Inclusive, ele era funcionário público, porque o soldo, né, o salário era pago pela província. E naquela época nós tínhamos duas parcialidades, Partido Liberal e Partido Conservador. E ele, incentivado por parentes, pelo irmão mais novo, o capitão Francisco Barbosa, ingressou no Partido Liberal, no qual chegou a ser eleito deputado. Né? Então, devido à sua condição, dessa condição até política, ele trouxe muita coisa para a paróquia. É o que a gente vai ver agora. Uma questão, Francisco. Dentro disso tudo, uma questão que atrapalhou ele muito foi a sua saúde. Ele era doente, ou seja, quase sempre se afastava das funções da paróquia e as funções políticas devido a uma saúde que ele tinha muito fragilizada. Sempre né? que se ausentava, o motivo era a saúde. Né? A gente tem várias documentação dele pedindo licença, né? Tanto é que teve um padre que veio para ficar com ele durante um período devido a essa delicada saúde dele, né? E aí a gente está falando de um período em que a medicina não era lá essas coisas, né? Exatamente. O grande, assim, o feito dele, entre muitos, foi a construção da igreja matriz. Porque pouca gente sabe que a igreja, essa igreja que a gente tem hoje, pelo menos a original, não foi construída logo na criação da paróquia. Não. O que é que havia na época? Era uma capela de adobe, construída no início do século XIX, e que já não suportava mais, ou seja, estava numa situação quase de desabamento, devido a muitas reformas que havia sofrido. Então, essa capela ela permaneceu como matriz até quase 10 anos depois da criação da paróquia. A gente supõe que essa capelinha fosse naquelas dimensões, aquela de Parnaíba, que eu não lembro qual é a santa, mas que é coisa bem minúscula, é um espaço talvez menor do que o espaço aqui do nosso estúdio, né? Exatamente. Uma capela muito pequena. Muito pequena, uma capela minúscula, né? Muito pequena essa capela, e que inclusive estava ameaçada de desabar na cabeça dos fiéis. Tanto é que o próprio padre Simpliciano chegou a retirar as imagens da igreja temendo isso aí, né? No final da década, em 1859 para 60, veio a ideia de fazer uma nova reforma. E o padre Simpliciano pisou na parede e, não, a gente vai ter que reerguer, porque não tem mais condição. Então, graças a ele, é que de fato foi erguida a nova matriz com as condições arquitetônicas, né? A altura da freguesia dos Remédios, de União. Aí é mais ou menos aquilo que o professor Lorival sempre costuma dizer, né? Não adianta colocar remendo novo em pano velho, né? Exatamente. E aí, Francisco, em 1860, ele montou uma comissão organizadora para a construção da matriz, onde ele foi o presidente, e tocaram a obra com muitas dificuldades. Uma igreja, devido ao terreno, onde hoje quando a gente passa agora, está lá tudo infiltrado. Está minando, realmente. Ali era chamado pedra de areia, inclusive ele coloca em documentos. Isso aqui o terreno é uma pedra de areia. Nos períodos do inverno, a obra era parada.
Ou seja, uma pedra de areia, nós temos ali um aquífero, né? Em pleno centro da cidade de União. Exatamente. Eu sei que durante quase 20 anos se deu a construção da igreja matriz. 2 décadas praticamente. Praticamente. Chegou a um ponto, Francisco, que todo o frontispício, que é a fachada da frente da igreja, chegou a desabar. Uma das torres quase concluída chegou a desabar, tiveram que refazer. E isso tudo ele pedindo recursos para a província, né, buscando o presidente da província, usando da sua qualidade, né, da sua influência como político também. E além da igreja, outra questão interessante e pontual que ele ajudou foi a construção do primeiro cemitério. Porque naquela época um cemitério público era um dos equipamentos mais importantes que se tinha nas vilas. Até por conta que a igreja era local de sepultamento. E o próprio Império, durante esse período, impôs uma normativa proibindo o sepultamento do interior das igrejas, devido às condições mesmo de insalubridade, né, de doenças. E devia-se criar com urgência um cemitério em União. 1866 conseguiram a reforma, uma verba, melhor dizendo, com o padre Simpliciano liderando a comissão da construção do cemitério. 1869 para 70 é inaugurado o cemitério público de União, né? Embora que algumas pessoas ainda chegaram a ser sepultadas na igreja matriz, porque após essa data a gente foi encontradas lápides de pessoas que morreram após essa data. Mas o fato é que o redor da igreja, né, que também era local de sepultamento, deixou de ser utilizado para essa finalidade. E isso também, graças ao ímpeto do padre Simpliciano. Umas questões interessantes, Francisco, algumas histórias interessantes envolvendo o padre, é que em 1761 ele havia herdado do pai 2 fazendas. Sítio Belém, que fica hoje no município de Miguel Alves, e a Fazenda Alto Alegre, que fica hoje naquela região de São Mamede, né? Era um sítio e uma fazenda. Então eles tinham muito gado. E um escravizado aqui furtou uma das novilhas do padre, ferrou novamente e vendeu no mercado. O irmão do padre, que era seu braço direito, que era o capitão Francisco Barbosa Ferreira, denunciou esse escravo por ter furtado o animal do irmão, né? Roubou a novilha do padre. Eles fizeram um corpo de delito na vaca para saber realmente se a marca do ferro que havia sido sobreposta era do padre. E aí se constatou que era assim. Mas o escravo, que era para ser punido, né, acabou sendo absolvido. Por quê? Naquela época havia a função de curador de escravos, que era uma figura que basicamente era um advogado de defesa de atos como esse, praticado pelos cativos. E ele conseguiu provar que o escravo estava bêbado, quando roubou teria pegado... Pegou por engano. Pegou por engano, né? É engraçado, interessante isso. Interessante essa história. Outro, Francisco. Durante a construção da Igreja Matriz, aí, em 1867, ocorreu um fato interessante. Porque nesse período a gente vivia a Guerra do Paraguai. E o governo, o Império, ele mandava recrutar soldados. E você não era voluntário, era forçado, né? Você ia mais como um prisioneiro. Ou ia, né? Em 1867 chegou um recrutador, inclusive o nome dele era Ludgero Gonçalves Dias. Inclusive a gente acredita que ele era parente do poeta Gonçalves Dias, porque ele era de Caxias também. Ele chegou aqui e chegou ali no centro, que o eixo central sempre foi ali a Igreja Matriz, e avistou um grupo de operários trabalhando na construção da igreja. Logo ele pensou, que vai dar bom. Quando, Francisco, os operários perceberam, correram para a casa do padre Simpliciano, que era bem atrás da igreja. Onde foi para debaixo da batina do padre. Onde hoje é ali um trecho da rua Coronel Lobão, onde é o comércio do Raimundinho. Certo. Um abraço pro Pedro Neto aí, que deve estar na sintonia. Ali ele morava por ali, aí eles correram para lá. Só que um desavisado, que estava de costas, não percebeu a movimentação.
chamado Agapito Borges. Rapaz, os caras não avisaram o cara, rapaz. O Agapito foi recrutado, só que o padre Simpliciano não permitiu. Né? Inclusive chegou a ameaçar que se eles levassem o rapaz, ele iria paralisar a obra da Igreja Matriz, que era custeada pelo governo da província. Né? Ele conseguiu aí, de certa forma, evitar que esses operários fossem recrutados e se tornarem bucha de canhão na Guerra do Paraguai, né? Ou seja, quando o Simpliciano batia o pé, pronto, ali era assunto batido. Exatamente. Devido à sua frágil saúde, em metade da década de 1860, veio um padre para auxiliá-lo. Padre João Manuel de Almendra, cearense, filho de outro padre, também de mesmo nome. Como assim? O padre, filho do padre? Tinha muito disso, né? E o padre João Manuel, ele também era ligado com política. Ele era correligionário do próprio Padre Simpliciano, Partido Liberal, né? Inclusive era um partido que tinha muito padre. E ele chegou a ser acusado, né, de ser muito cruel, inclusive com alguns escravos. Porque tanto o Padre Simpliciano como o João de Almendra, eles tinham escravos. Né? Naquela época tinha, né? Era permitido? Era permitido. Os próprios escravos que conseguiam alforria, quando conseguiam algum pecúlio, comprava escravo. Né? Era algo que estava realmente impregnado na sociedade, infelizmente. Lá da África para cá, os caras foram vendidos pelos próprios africanos, né? E aí, Francisco, em 1766, ele foi acusado aqui por maltratar escravos. A gente é até estranha, mas foi acusado por maltrato, que era uma coisa comum, mas só que tinha um certo limite, né? Uhum. O limite da crueldade. Ele tinha um casal de escravinhos, né? Era a Libéria e o Ângelo, em que ele espancava, né? Amarrava as crianças e surrava. E isso incomodava quem vivia ao lado da casa do padre. Então ele chegou a ser acusado, respondeu o processo por maus tratos. Né? Ele foi coadjutor do padre Simpliciano e foi o primeiro padre nomeado para a paróquia de Nossa Senhora do Livramento. Quando foi criada em 1874, a paróquia de José de Freitas, o padre João foi enviado para lá, mas só queria ficar aqui em União. Né? Tanto é que você tem relatos em cartas de pessoas reclamando que ele não queria sair de União. União sempre foi bom, né? Nesse ponto aí sempre, né? A morte do padre Simpliciano, né? Devido à sua saúde frágil, no dia 1º, para você ver, dia 1º de janeiro de 1886, aos 58 anos de idade, ele faleceu. Muito novo, né? 58 anos. Em Campo Maior. Estava, inclusive, se tratando de um problema de saúde na fazenda de parentes, na fazenda Tombador. E semanas antes, a gente tem registro que ele estava bem, né? Estaria se sentindo bem. Mas aí pegou a cidade de surpresa, né? Inclusive jornais ligados ao partido que ele pertencia, lamentando, né, a morte do padre, porque foi uma perda muito grande para a cidade, tanto para os paroquianos quanto para a cidade em si, né? Porque ele de certa forma, foi um grande benfeitor, né? A principal obra, a própria construção da Igreja Matriz, que apesar de ter sido desconfigurada ao longo do tempo, mas é a base, né? A igreja é essa daí que ele construiu. E a persistência dele, né? Exatamente. Durante quase 20 anos, tem que refazer, né? Porque exatamente. Então, na minha opinião, acho que uma rua é muito pouco para a grandeza do nosso primeiro pároco. Aí o Anderson Luiz pergunta o seguinte: Danilo, e o padre era namorador? O padre Simpliciano, o Anderson. Não, Anderson, a gente não tem nenhum registro, pelo menos deles, do padre Simpliciano, não, mas do que a gente vai falar no próximo episódio, sim. Sim, tem. Inclusive ele tinha um apelidozinho bem jocoso. A gente vai deixar para o próximo episódio. Né? Ok, então o próximo episódio na segunda-feira. Nós vamos falar do padre Álvaro José de Lima. É desconhecido para a maioria dos unionenses, mas foi muito importante também, sobretudo nas questões políticas e algumas escaramuças. Perfeitamente.
Obrigado pela participação. Segunda-feira a gente volta com mais um episódio da série Os Vigários da União, né? Vigários da União. Série Vigários de União com Danilo Reis.